comprometem o sistema neurológico, tá bom? Então, agora vamos falar sobre a assistência de enfermagem aos pacientes comprometidos por distúrbios neurológicos, tá bom? A primeira parte hoje, a segunda parte na quinta-feira, certo? Então, hoje, gente, vamos falar de algo que é muito recorrente na nossa prática profissional, é algo que é muito comum, né, de vermos na enfermagem, né, na assistência de enfermagem, tá bom? Que é o que muitos chamam de AVC, né, que eu já expliquei para vocês que não é AVC, é AVE, né? E aí nós vamos entender hoje como é que funciona alguma dessas patologias, né? E aí, sendo coisas que comprometem o sistema nervoso, eu posso classificá-los como sendo o quê? Distúrbios neurológicos, tá certo? Então, antes de falarmos propriamente dito dos distúrbios neurológicos, precisamos fazer uma revisão breve da anatomia e da fisiologia do sistema nervoso central, tá certo? Do SNC, tá bom? Sistema nervoso central, gente, é aquela parte do sistema nervoso que vai estar dentro da nossa cabeça, tudo que está dentro da nossa caixa craniana, tá bem? E o que passa por dentro da nossa coluna vertebral, tá certo? Que é o que nós chamamos de medula espinal, tá certo? A porção do sistema nervoso central que passa por dentro da nossa colunazinha é chamada de medula espinal e não espinhal, tá certo, gente? Antigamente se chamava de medula espinhal, mas hoje em dia essa nomenclatura, anatomicamente falando, ela já está ultrapassada. Tá bom? A nomenclatura anatômica correta atualmente é medula espinal, certo? E o que é medula espinal, professora? É aquela porção do sistema nervoso central que não está dentro da nossa cabeça. Ela está passando por dentro o quê? Da nossa coluna vertebral. Então, sistema nervoso central, gente, anatomicamente falando, é a junção de todos os órgãos que eu tenho na minha cabeça, na minha caixa craniana, certo? Dentro do meu crânio, mais quem? Mais medula espinal, tá bom? Gente, e se eu falo em sistema nervoso central, o que é central, tudo na vida que é central é porque rege todo o resto, né? Vai reger toda a periferia. Tá bom? Então, neurologicamente falando, o nosso sistema nervoso central, ele tem 1001 funções que são disparadas a partir do funcionamento dele e vai interferir no funcionamento de vários outros órgãos, de vários outros sistemas, que vai reger o funcionamento do nosso sistema nervoso periférico, tá certo? Então, quem é central, digamos assim, é quem manda em tudo, tá certo? Então, precisamos fazer essa revisãozinha relacionada ao sistema nervoso central. E aí, quando eu falo em sistema nervoso central para vocês, mais especificamente as partes que estão dentro do meu crânio, como vocês conseguem ver na imagem, eu justifico para vocês o porquê que é errado chamar AVC, acidente vascular cerebral. Por quê? Gente, não se iludam, o que nós temos dentro da nossa cabecinha não é cérebro. Todo mundo só fala como se fosse o quê? Cérebro. E vejam aqui, meus filhos, pela imagem, que o cérebro, vocês conseguem acompanhar o cursor do meu mouse? Sim, sim. Ótimo. Ok. Vejam aqui, gente, nessa imagem de um atlas anatômico, que o sistema nervoso central, a porção do sistema nervoso central que está dentro da cabeça desse ser humano, ele está dividido em cores diferentes, né? Essa parte aqui eu tenho mais avermelhada, mais rosada, eu tenho uma porção verde, eu tenho uma porção acinzentada, eu tenho amarelo,
eu tenho um lilás meio azulado, eu tenho um vinho, tá? E aí essas cores diferentes, elas vêm, elas são mostradas, essas poções com cores diferentes de forma proposital, para que vocês possam perceber que eu tenho várias poções, eu tenho várias estruturas dentro da caixa craniana, tá bom? E, gente, o que corresponde ao cérebro, vem para cá, ó, para a legenda, o que nós chamamos de cérebro é o que é composto por uma subseção chamada telencéfalo, essa parte aqui, ó, maior, mais avermelhada, mais rosada, corresponde ao quê? Ao telencéfalo. E essa parte esverdeada, menorzinha, aqui, que é chamado de diencéfalo. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Que esse telencéfalo, mais juntamente com quem? Com o diencéfalo, esses dois juntos, é que vão formar a estrutura que nós chamamos de quê? De cérebro. Vejam que o cérebro formado pelo telencéfalo e pelo diencéfalo é apenas uma porção de um repertório de coisas que eu tenho dentro da minha cabecinha. Tá certo? Então, cérebro corresponde ao quê? Ao telencéfalo e o diencéfalo. Tá bom? Além do cérebro, eu tenho dentro da caixa craniana uma estrutura que eu chamo de tronco encefálico. Quem é que compõe esse tronco encefálico, minha gente? Opa, aqui, ó. Essa porçãozinha mais restrita, acinzentada, que é chamada de quê? De mesencéfalo. A porção amarelada, que é chamada de quê? De ponte. E a porção azulada, sei lá, lilás, que eu chamo de quê? De bulbo. Então, o tronco encefálico, ele é formado por três porções, por três estruturas das várias que eu tenho dentro da cabeça. Quais estruturas são essas? Mesencéfalo, ponte e bulbo, tá bom? Já vimos telencéfalo, diencéfalo, que vai formar o que? O cérebro. Aí, para o tronco encefálico, eu tenho quem? Mesencéfalo, ponte e bulbo. Tem mais uma estrutura sobrando aqui, que vai ser o quê? O cerebelo. Tá bom? Gente, tudo isso aqui que eu tenho dentro da minha cabecinha, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, ponte, bulbo e cerebelo, essas seis coisas, o conjunto dessas seis coisas, eu dou o nome de encéfalo. Tá bom? Tudo Professora, junto. Oi, pode falar. no caso, a AVE, ela ocorre no tronco encefálico, é? Aí eu vou dizer o pulo do gato para vocês. Tá, obrigada. Tudo o que eu tenho na cabeça, eu chamo de quê? De encéfalo. Cérebro não é tudo que eu tenho dentro da cabeça. Cérebro é apenas uma porção que corresponde ao quê? Ao telencéfalo e o diencéfalo. E aí eu pergunto para vocês, por que que o correto é chamar AVE, acidente vascular encefálico, e não AVC? Porque o acidente ocorre no encéfalo? O acidente vascular, exatamente, ele pode ocorrer em qualquer parte do encéfalo. Quando eu digo, gente, acidente vascular encefálico, quando eu digo AVE, eu estou dizendo que ocorreu um acidente vascular que pode ter sido no telencéfalo, na ponte, no bulbo, no cerebelo. Eu não sei ainda em qual parte específica foi do encéfalo que aconteceu. Então, eu uso a nomenclatura AVE, acidente vascular encefálico, porque é uma nomenclatura o quê? Mais geral, uma nomenclatura mais o quê? Abrangente.
Ao contrário de AVC. Professora, aí a gente não pode usar AVC, não, acidente vascular cerebral? Pode, desde que você saiba que o acidente vascular aconteceu no telencéfalo ou no diencéfalo. Porque senão você vai estar falando besteira. Como é que eu posso dizer que a pessoa teve um AVC? Eu estou com a tomografia olhando para saber se esse acidente vascular ocorreu no telencéfalo ou no diencéfalo? Não, não tenho. Então, eu não tenho como garantir que esse acidente vascular aconteceu aonde? No cérebro. Então, é mais prudente, cientificamente falando, falarmos o quê? AVE. Porque eu estou dizendo que essa pessoa teve um acidente vascular que pode ter ocorrido em qualquer parte que está dentro de onde? Da cabeça. Tá certo? Então, AVC, acidente vascular cerebral, é uma nomenclatura que pode ser usada? Pode, desde que você tenha certeza que esse acidente vascular ocorreu onde? No cérebro, que vai ser o que? O telencéfalo ou o diencéfalo. Tá certo? Professora, Oi? então, no caso, se a gente não souber onde foi localizado, a gente chama de AVC? Se a gente não souber onde ocorreu, a gente tem que falar AVE. AVE, né? Isso, AVC nós vamos chamar se nós tivermos certeza que esse acidente vascular ocorreu aonde? No cérebro, ou seja, no telencéfalo ou no diencéfalo. Então, é melhor nós utilizarmos uma nomenclatura mais abrangente, porque a possibilidade de nós errarmos é menor. Agora, se você tem uma tomografia, você saiba ler a tomografia, saiba identificar que esse acidente vascular aconteceu a nível cerebral, no telencéfalo ou no diencéfalo, aí sim você pode falar AVC. Mas a maioria das pessoas, quando falam AVC, elas não sabem onde ocorreu esse acidente vascular. Tá certo? Então, assim, é uma coisa que eu fico louca, doente, quando eu escuto qualquer pessoa falar AVC. Dá vontade de dizer, mas esse acidente vascular dessa pessoa aconteceu no cérebro mesmo, foi? Aí a pessoa vai me julgar como ignorante, porque, assim, cérebro é o que tem dentro da cabeça. Não, não é o que tem dentro da cabeça. Cérebro é apenas uma porção de todo um repertório de coisas que eu tenho dentro da cabeça. Quer dizer que todo o repertório de coisas. Quer dizer que todo o repertório dessas coisas que a gente tem dentro da cabeça, a gente pode chamar de encéfalo, né? Encéfalo. O conjunto todo. Cérebro é só uma partezinha. Sim, quer dizer que o correto é encéfalo. Encéfalo. Tudo que tem aqui dentro da minha cabeça é encéfalo. O cérebro é só uma parte desse universo. Né? Okay. Mas eu não vou entrar em debate com uma pessoa, né? Olha, mas anatomicamente falando, o cérebro é só uma parte. Mas o pior é que são pessoas que são da área, às vezes próprios médicos falando AVC, 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 AVC. Ainda nem fez um exame para saber se foi no cérebro. Pode ter sido em qualquer parte, gente, do encéfalo. Pode ter sido no cerebelo, no tronco, no mesencéfalo, no bulbo. Tá bom? Então, o correto é AVE. Tá certo? Eu fico louca quando eu escuto alguém falando AVC. Porque, primeiro de tudo, na minha cabeça, AVC, eu só me remeto a acesso venoso central. Porque AVC é uma nomenclatura que eu nem uso para esses distúrbios neurológicos, falando a verdade. Tá certo? Então, aí, tudo bem, gente? Ok? Vamos seguindo. Vamos falar. Lembram que eu falei para vocês que o encéfalo, ou seja, tudo que está dentro da nossa cabeça, certo? É o órgão do nosso corpo que é mais cheio de mimimi, mais cheio de detalhes, mais cheio de pormenores. Ele não aguenta, ele não suporta, ele não admite ficar sem oxigênio e ele também não admite ficar sem o quê? Glicose. Tá certo?
Então, vejam que anatomicamente falando, nós temos duas artérias aqui na região cervical, que são chamadas de artérias carótidas, tá certo? Que elas têm uma pressão até bacana quando nós fazemos a palpação, né, para sentir o pulso. E essas artérias carótidas, elas não existem aqui na região cervical à toa, não. Qual é a ideia dessas artérias carótidas? Levar sangue oxigenado para onde? Para o encéfalo, tá certo? Por quê? Porque ele não suporta, ele não admite ficar sem oxigênio. E aí, se levar sangue para o encéfalo, o nosso sangue, ele tem três funções básicas, que é a de transporte de oxigênio, transporte de hormônios e transporte de nutrientes. Dentre esses nutrientes, nós temos quem? A glicose. Então, numa leva só, esse sangue que vem do coração, oxigenado, né, e vai para o encéfalo, ele vai levando o quê? Oxigênio, e vai levando nutrientes, mais especificamente o quê? Glicose, para esse encéfalo, tá bom? Isso em condições normais, tá certo? Mas o nosso corpo pode falhar? Claro, sim, pode falhar, tá certo? E aí, quando ocorre uma falha da destinação desse sangue para o encéfalo, se está chegando, digamos, menos sangue do que o que é esperado, menos sangue do que o que esse encéfalo precisa, digamos assim, vai chegar menos o quê? Oxigênio e menos o quê? Nutrientes. Então, pode até estar chegando sangue a esse encéfalo, mas não numa quantidade ok. A quantidade de sangue que está chegando a esse encéfalo, ela é o quê? Restrita, diminuída, tá certo? E aí, gente, essa restrição de aporte sanguíneo, esse sangue que chega em menor quantidade ou que pode zerar a chegada, tá certo? Nós chamamos de acidente vascular encefálico, tá bom? Então, se esse sangue ele está chegando em menor quantidade, ou se ele não está chegando no encéfalo, ainda não chegamos nos porquês de não chegar, mas se eu tenho o interrompimento total ou parcial do fluxo sanguíneo que é destinado ao encéfalo, que é tudo que eu tenho dentro da minha cabeça, né? Eu tenho o que nós chamamos de quê? Acidente vascular encefálico, tá certo? Então, técnico cientificamente falando, o AVC que o pessoal fala, que a partir de hoje vocês não vão falar e vai corrigir também quem faz AVC, tá certo? O AVE consiste em uma condição de interrompimento parcial, ou seja, não interrompe totalmente, é só uma parte, ou total, do fluxo sanguíneo que é destinado para onde? Para o encéfalo. Para que eu preciso que ocorra fluxo sanguíneo direcionado ao encéfalo? Ei, os meus neurônios, que são as células base do sistema nervoso central, eles precisam de oxigênio e eles precisam de quê? De nutrientes, mais especificamente o quê? Glicose. Bom, então se eles precisam, gente, se eles não suportam ficar sem, vocês acham que se eles não suportam, não suportar é não suportar, não é depende do dia que eu estou, não, não vou suportar. Vocês acham que se ocorrer uma interrupção parcial ou total, vai ser benéfico ou maléfico para o encéfalo? Maléfico. Maléfico. Ele já disse que ele não suporta, então não pague para ver, tá certo? E aí acrescento para vocês algo que eu já disse em alguma outra aula, que inúmeras células do nosso corpo, por exemplo, as células do fígado, os hepatócitos, eles têm capacidade regenerativa. Se essa célula ela for danificada, ela tem como se reparar, se consertar e ficar ok, tá bom? Mas neurônios, que são as células básicas do sistema nervoso, tá?
qualquer dano que ele sofra é irreversível. Uma vez um neurônio sendo danificado, já foi, já era, certo? Então, se esse sangue que era para estar chegando ao sistema nervoso central, que era para estar chegando ao encéfalo mais especificamente, se ele não chega oxigênio, não chega o quê? Nutrientes, neurônios não vão suportar, vão lesionar, não vai ter volta, certo? E aí vai configurar o que nós chamamos de lesão grave ou necrose dos tecidos encefálicos, né? E ou cerebrais, se for o cérebro que seja o quê? Comprometido, tá bom? Então, por definição, o que o pessoal chama de AVC, que nós sabemos que é AVE, é o interrompimento, seja ele parcial ou total, do fluxo de sangue que era para chegar ao quê? No encéfalo. Lembrando que encéfalo é tudo que nós temos dentro da nossa cabeça. O que nós temos dentro da nossa cabeça não é apenas cérebro. Cérebro é uma porção. Todas aquelas 5 elementos que nós temos dentro da cabeça compõem o quê? O encéfalo, tá bom? E se esse sangue não chega no encéfalo, não chega oxigênio, não chega nutrientes, encéfalo não pode ficar nem sem oxigênio e nem sem nutriente, porque causa um dano irreversível, tá bom? Isso é o que nós chamamos de AVE, o que a maioria das pessoas chamam de quê? AVC, tá certo? E aí, o que é que a epidemiologia traz para a gente de dados, né? Quando eu falo em epidemiologia, é aquela ciência que ela é responsável por estudar os processos patológicos ocorrendo o quê? Na população. Não é direcionado a uma só pessoa, como a clínica, tá bom? Então, o que é que os dados epidemiológicos nos trazem de informação, né? Ele traz, a epidemiologia diz que o AVE é uma das principais causas de morte em todo o mundo, né? Só não supera neoplasias e doenças cardiovasculares. Quando eu digo neoplasias, são o quê? Câncer, né? Mas está nesse ranking aí no páreo, neoplasia, doença cardiovascular, tá? E AVS são as 3 doenças que mais matam, que mais levam a população a óbito, tá certo? O que é que os dados epidemiológicos também trazem, tá certo? Quando eu falo em AVE, gente, em acidente vascular encefálico, a essa restrição de chegada de sangue, né, ao encéfalo de forma total ou parcial, eu tenho 2 possibilidades para esse AVE acontecer, tá certo? Esse AVE, ele pode ser classificado em 2 subtipos, tá certo? E quais classificações são essas? O AVE, que nós chamamos de isquêmico, e o AVE, que nós chamamos de hemorrágico, tá bom? Que técnico cientificamente nós abreviamos como AVE I minúsculo e ou AVE H minúsculo. Os tipos de AVE que eu tenho, que podem acontecer, é o acidente vascular encefálico do tipo isquêmico, ou o acidente vascular encefálico do tipo hemorrágico. O Hzinho aqui, ó, hemorrágico, tá bom? Então, pelo próprio nome, gente, nós podemos sugerir o quê? Que o hemorrágico tem a presença de quê? De sangue, né? Tá ocorrendo o quê? Uma hemorragia. Tá ocorrendo o quê? Derramamento de sangue. Tá bom? Então, quando eu faço a classificação dos acidentes vasculares encefálicos, eu classifico-os em AVE isquêmico e ou AVE hemorrágico. Tenho essas 2 possibilidades. O que é que a epidemiologia traz de informação para a gente, né? Que na maioria dos casos de AVE, 80% desses casos, eles configuram AVEs do tipo isquêmicos, tá bom? E 20%, uma porção menor,
uma taxa menor desses AVEs corresponde ao que? A AVEs hemorrágicos, tá bom? E aí eu coloquei aqui, gente, AVEs hemorrágicos destacado na cor vermelha, que é para vocês saberem que apesar de ser um percentual menor de ocorrência, são os mais graves. Bom, se eu comparar um AVE isquêmico com um AVE hemorrágico, o hemorrágico acontece menos, mas também é daquele que, quando acontece, vem para desestruturar, arrebentar a boca do balão. Geralmente são casos que quase sempre levam o paciente a óbito. É irreversível. Principalmente a depender da região do encéfalo que ocorre esse sangramento. Tá certo? Então, mais comuns são acidentes vasculares encefálicos do tipo isquêmicos, né? Ocorrem numa proporção de 80%, né? Em detrimento dos AVEs hemorrágicos, que atingem um percentual de 20%, certo? Mas os AVEs hemorrágicos, aqueles que ocorrem com derramamento de sangue, são os que são mais o quê? Mais graves, certo? São os que são mais perigosos, tá certo? Até aí, tudo bem? Beleza? Show. Tudo. Ok. Antes de eu explicar para vocês as causas desses AVEs, eu adianto esse slide aqui para mostrar uma coisinha para vocês, tá? No nosso encéfalo, que é tudo que eu tenho dentro da cabeça, né? Existem alguns vasos, existem alguns microvasos, existem algumas artérias, existem veias e artérias, certo? Que estão por dentro do nosso encéfalo, levando em consideração que encéfalo é tudo que eu tenho dentro da cabeça, né? Então, é um órgão que é vascularizado. Se eu digo que é um órgão que é vascularizado, é porque ele tem o quê? Veias e artérias, certo? Daí, gente, o que eu quero que vocês entendam é que essas veias nem sempre não, nunca. A veia, imaginem essa caneta aqui como sendo uma veia, tá certo? Nenhuma veia e nenhuma artéria, anatomicamente falando, elas vão ser retinhas. Elas vão ter as paredes retinhas, tá bom? Elas vão sofrer algumas variações, certo? Ao invés de ser reta, ela pode vir a paredezinha da veia que sofreu o quê? Uma variação, pode elevar, pode baixar. Nunca vai ser algo reto, tá certo? E aí, partindo do princípio, partindo da premissa, que essas estruturas angiológicas, sejam veias, sejam artérias, elas não são retilíneas, elas têm variações de relevo, digamos assim. Essa imagem, ela mostra um zoom, um close. Professora, Oi? sua voz sumiu uns minutinhos aí, voltou agora. Estão me ouvindo? Agora? Agora sim. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? O vaso, seja uma veia, seja uma artéria, ele nunca vai ser retinho como essa caneta, tá bom? A parede do vaso, da artéria, da veia, vai sofrer variações. Nunca vai ser algo reto. Vai ser algo que pode o quê? Ser sinuoso, pode fazer curvas, tá? Então, nenhuma estrutura angiológica, quando eu falo em estrutura angiológica, eu estou me referindo a veias e artérias, tá bom? Vai ser reta com essa caneta. Vai ter variações, relevos, certo? Vai ter uma porção que vai ficar sobressalente, vai ter depressões, tá certo? E aí, nessa imagem, é dado um close, um zoom, tá certo? Há uma veia, por exemplo, que faz parte do sistema nervoso central, que está irrigando esse encéfalo, tá? E aí, quando nós damos esse close, nós vimos aqui, ó, a gente vem para essa imagem aqui mais ampliada, e aí vocês conseguem ver
perfeitamente que a veia vem vindo bem retinha, e aqui ela fica meio que o quê? Sobressalente, formando tipo uma bolinha. Vocês conseguem ver? Sim. A parede da veia esticasse um pouquinho, formasse uma bolinha, depois volta e segue o fluxo normal, tá bom? Esse abaulamento, gente, essa questão de estar sobressalente, elevou, nós chamamos de abaulamento, tá certo? Assim, ó. Abaulamento, tá bom? É quando aumenta, algo fica mais saliente, tá certo? Então tá mais abaulado, tá bom? Esse abaulamento dessa estrutura capilar, né, dessa estrutura angiológica, nós damos o nome desse abaulamento, nós chamamos de aneurisma cerebral. Professora, é uma doença? Não, não é uma doença, tá certo? São variações anatômicas dos vasos. Nada é perfeito, não tem como o vaso ser completamente reto. Então, essas variações, esses abaulamentos, que tanto veia quanto artéria pode sofrer, nós damos o nome de quê? De aneurisma cerebral. Todos nós, indiscutivelmente, temos aneurisma cerebral, que é o que? A elevação, a partezinha dessa veia, dessa artéria, da parede, que fica o quê? Sobressalente, abaulada. Né? Imagina que vocês estão mascando chiclete e vocês fazem uma bolinha com o chiclete. Quanto mais ar você colocar para essa bolinha, para esse chiclete, a bolinha vai o quê? Crescer, não vai? A parede do chiclete que está formando a bolinha, ela vai ficar mais fina ou mais grossa? Quanto mais você enche? Fina. Mais fina, né? Tem uma hora que de tanto você encher de ar, a bolinha de chiclete, ela vai o quê? Estoura, não estoura? Então me diga uma coisa. Aqui, no aneurisma cerebral, que consiste no esticamento da paredezinha dessa estrutura capilar, vocês acham que a parede do abaulamento, a parede do aneurisma, ela vai estar mais fina ou mais grossa? Fina. Mais fina. Ei, se está mais fina, existe possibilidade de romper esse aneurisma? Com certeza. Total. Então, pegue para vocês essa informação, que aneurisma cerebral todos nós temos, tá bom? Mas uma pessoa, já ouviram falar em causa da morte? Aneurisma cerebral. Mentira! A causa da morte não foi aneurisma cerebral, não. Aneurisma cerebral é um desvio fisiológico, tá bom? A causa da morte foi rompimento do aneurisma cerebral ou rotura do aneurisma cerebral, tá bom? Nunca causa de morte vai ser aneurisma cerebral, todos nós temos, é uma variação anatômica. Mas o que configura, por exemplo, a causa de uma morte associada à explosão desse aneurisma cerebral é o que nós chamamos de rotura do aneurisma cerebral. Ei, se esse aneurisma aqui, se ele romper, se essa paredezinha do aneurisma que vocês facilmente chegaram à conclusão de que ela vai estar mais fina, se o sangue entra com mais pressão nessa artéria, há uma probabilidade maior desse aneurisma romper. Uma vez esse aneurisma rompendo, eu vou ter derramamento de sangue dentro do encéfalo? Vou? Sim. Não é para ter sangue circulando por fora do encéfalo, não, gente. Não é. O nosso encéfalo, ele fica dentro da nossa cabecinha, mas ele não está afundado em sangue, não. Até mesmo porque se nós tivéssemos sangue imergindo esse encéfalo, a pressão intracraniana ia aumentar muito.
Então, o que envolve o nosso encéfalo de forma exterior é um líquido que nós chamamos de líquor, tá certo? Que é o líquor cefalorraquidiano, que é o LCR. Bom, não é sangue que está banhando o nosso encéfalo, não. O nosso encéfalo, ele é vascularizado, mas esse sangue, ele é para estar andando dentro de quê? De vasos sanguíneos, né? Sejam veias, sejam artérias. E aí, se uma veia, se uma artéria rompe devido à rotura de um aneurisma cerebral, vai ocorrer o quê? Derramamento de sangue para a parte exterior do encéfalo. Tá certo? Beleza? Então, quando ouvirem falar fulano, a causa da morte de fulano foi aneurisma cerebral. Mentira! Não foi aneurisma cerebral. Aneurisma cerebral é o abaulamento que eu tenho de estruturas venosas ou arteriais. Agora, o rompimento, a rotura do aneurisma cerebral, aí sim pode ter sido a causa da morte do sujeito. Tá bom? Até aí, tudo bem, gente? Cuidado com isso, tá bom? Professora, você falou que o aneurisma cerebral foi variação anatômica, foi que você disse? Uhum. Uma variação anatômica que ela é suportada pelo nosso corpo, então é uma variação anatômica fisiológica, tá dentro da normalidade do nosso corpo, tá certo? E aí, por que eu adiantei esse slide para vocês? Para nós falarmos das causas do AVE, do acidente vascular encefálico, tá certo? Lembram que eu falei para vocês que o AVE ele é classificado em 2 tipos? Pode ser o hemorrágico e pode ser o isquêmico, tá certo? Olhando aqui, gente, ó, para o tipo hemorrágico. O AVE é do tipo hemorrágico. O que é que causa, certo? O AVE hemorrágico, o AVEH. Quais são as causas? A rotura, o rompimento de microaneurismas ou a rotura, o rompimento de quê? De aneurismas, tá certo? Esse abaulamentozinho aqui, ele podendo ser grande ou pequeno, que vai configurar microaneurismas, tá certo? Seja ele grande ou pequeno, se ele romper, vai ocorrer derramamento de sangue? Vai. Vai encharcar esse encéfalo? Vai. E aí nós vamos ter o que nós chamamos de quê? AVE hemorrágico. Se é um AVE hemorrágico, meus filhos, é óbvio que a causa é uma causa o quê? Hemorrágica? Tá certo? Sim. Imagina, gente, se eu tenho que ter sangue chegando no encéfalo, porque ele precisa de quê? De oxigênio e de nutrientes, tá? Eu estou mandando sangue para o meu encéfalo, mas o sangue que era para chegar lá tá chegando, mas está derramando para fora do encéfalo. Não está chegando às minhas células, está atingindo a parte exterior do órgão, do encéfalo, devido à rotura de um microaneurisma ou de quê? De um aneurisma. Vai adiantar estar chegando sangue nesse lugar? Não, porque não está sendo aproveitado da forma adequada. Que qual é a forma adequada? Oxigenar e promover a nutrição de células nervosas. Se está ocorrendo um derramamento para fora do encéfalo, está encharcando por fora, está banhando o encéfalo por fora, não adianta. E aí isso vai causar um dano irreversível, sim, tá certo? A esse encéfalo. Por quê? Porque nem oxigênio e nem glicose está chegando para as células nervosas. E os neurônios, eles não suportam ficar sem esses 2 elementos. Tá certo? Então, o AVE hemorrágico, ele tem como causa hemorragias, que essas hemorragias, elas estão associadas ao quê? A rotura de microaneurismas ou rotura de quê? De aneurismas. Tá certo? Ok.
E aí, gente, eu tenho um outro tipo de AVE que é chamado AVE isquêmico. O que é que causa um AVE isquêmico? São causas obstrutivas. No caso, a ausência do sangue, né? O sangue não consegue chegar lá porque tem alguma coisa no meio do caminho que está impedindo esse sangue de chegar. É uma causa, o AVE isquêmico, ele tem como causa principal o quê? Uma obstrução. E aí, gente, se na artéria carótida, por exemplo, no interior dela é para fluir sangue, oi? Pode ocorrer coágulo também no isquêmico? Sim. Quanto por uma trombose, tá certo? Se dentro da minha carótida é para estar circulando sangue, minha gente, se eu coloco algo que impede o trânsito desse sangue, eu vou estar o quê? Obstruindo. O sangue não vai conseguir o quê? Fluir. Isso são causas obstrutivas que vão gerar, por consequência, o quê? O AVE isquêmico, tá bom? Quais são as obstruções? O que é que pode ocorrer dentro de uma artéria ou de uma veia que vai impedir que esse sangue flua de forma ok? Pode ser. Pequenos coágulos dentro das veias e artérias. Isso pode ser trombos ou pode ser êmbolos. Gente, quando eu falo embolias, eu estou me referindo à formação de êmbolos, tá certo? E êmbolos nada mais são do que coágulos sanguíneos. Professora, Oi? a aneurisma, ela pode ter em qualquer parte do corpo ou só no encéfalo? Qualquer parte, tá certo? Ok. Gente, êmbolos. Embolias, elas são causadas por êmbolos, que é a mesma coisa que coágulos sanguíneos. O sangue, quando talha, coagula. Essas placas coaguladas de sangue, elas podem interferir que o sangue flua por dentro de uma veia ou de uma artéria? Claro. Pode. E se obstrui, se é uma pedra no meio do caminho, vai ter como esse sangue chegar na quantidade ok no encéfalo? Não. Chega só parcial e, a depender da obstrução, não chega nada. Tá certo? O que pode obstruir são êmbolos, né? Que são coágulos sanguíneos, certo? E podem ser trombos. Quando eu falo em trombos, gente, pode ser uma plaquinha de ateroma, certo? Placa de ateroma, que são as famosas placas de gordura no interior da veia ou da artéria, tá bom? Essa trombose, esse trombo, essa placa de ateroma pode impedir o fluxo de sangue por dentro da veia ou da artéria? Só Sim. pode. Vai obstruir, tá certo? Pode obstruir, lembre-se sempre, que pode obstruir de forma parcial, vai passar sangue por dentro daquela veia ou daquela artéria, mas bem pouquinho, bem menos, tá certo? Ou pode ser de forma o quê? Total. Tá bom? É por isso que a chance de sobreviver é maior, né, professor? Isso, Porque perfeito. ele não rompe totalmente. Ainda Não tô passa por tendo aí vai dando. né? Aí a pessoa vai tendo sinais. Exatamente. Eu posso fazer uma intervenção cirúrgica para tirar esse êmbolo ou esse trombo. Ou eu Professora, posso colocar um medicamento para essa pessoa tomar e diluir, né? Dissolver esse trombo ou esse êmbolo, certo? Oi. no caso, na intervenção cirúrgica é feita com stent? O stent vai ser apenas quando tiver ocorrendo como que eu posso dizer, uma obstrução quase que total da luz do vaso, né? E aí, o stent cardíaco consiste em quê? Imagina que aqui é uma veia, uma artéria que está entupida, obstruída, né? O stent é como se fosse uma molazinha, certo? Aí vem cirurgicamente, coloca um stent aqui na luz dessa veia ou dessa artéria. O stent sendo colocado, a molinha vai o quê? Abrir. A mola, quando abre, aumenta a luz do vaso.
aumenta o espaço interno do vaso. Mesmo que tenha um coágulo aqui de sangue ou um trombo, eu não aumentei a luz do vaso, então o sangue vai conseguir fluir de forma ok. É uma das intervenções. Mas não acontece de esse stent diluir esse êmbolo, não. Tem que entrar com medicamento. A intenção do stent é só aumentar a luz do vaso. Tá certo? Ok. Fazer com que o sangue, o quê? Flua. Possa fluir. Isso. Por meio de quê? É uma cirurgia por meio de quê? Uma intervenção por meio de quê? De cateterismo cardíaco. Tá certo? Então, professora, no caso, o stent, ele não vai, vamos dizer, diluir a placa de gordura que está ali obstruindo. Não. Não tem essa função. Tá certo? É só uma intervenção meio que imediata, né? Para aumentar a luz do vaso. Uma vez aumentando a luz do vaso, mesmo a placa de gordura ou o coágulo sanguíneo estando ali, eu vou ter um espaço maior para esse sangue fluir, tá bom? Para retirar o coágulo, se for um caso extremo, tem que ser uma cirurgia mais invasiva, né, o que é pouco comum, porque geralmente entra-se com tratamento farmacológico, certo? A farmacoterapia, para induzir a diluição dessa placa de gordura, né, que são as estatinas, né, como, por exemplo, simvastatina, é um fármaco que ele reduz os níveis de colesterol, de triglicérides, e aí ele vai atuar meio que impedindo a formação dessas placas de ateroma, ou até mesmo diluindo, a depender da classe da estatina, tá certo, desse fármaco, ou simplesmente a questão do uso de anticoagulantes, né, para diluir o coágulozinho de sangue e prevenir que ele seja formado, tá certo? Mas o stent não reverte isso, não. Ele atua aumentando a luz do vaso e, como consequência, aumentando a luz do vaso, o fluxo sanguíneo no interior desse vaso vai ser melhor possibilitado. Tá certo, gente? Ok. Ok, professor. Beleza? Conseguem diferenciar um AVE-I e um AVE-H? Conseguem? Causas hemorrágicas, causas obstrutivas. A hemorragia vai ser da rotura de um microaneurisma ou de um aneurisma, que nós sabemos que aneurisma é o quê? Um abaulamento numa estrutura venosa ou de uma estrutura arterial, tá? Se rompe esse aneurisma, ocorre o quê? Derramamento de sangue. Então, eu vou ter um AVE hemorrágico. A depender da região que ocorra esse AVE hemorrágico, eu não tenho nem com cirurgia neurológica estancar aquele sangramento, né? Às vezes é muito profundo, né? Então por isso que é mais grave, ocorre em 20%, mas geralmente são fatais, né? E o AVE isquêmico são aqueles AVEs com causas obstrutivas, tá certo? Que vão ocluir a luz do vaso, né? Que vão ser por quê? Por placas de ateroma ou por coágulos sanguíneos, por êmbolos, né? Que vai comprometer parcial ou totalmente o fluxo de sangue que é destinado, que é para chegar até onde? Ao encéfalo. Beleza, gente, ok. Tranquilinho? Alguma dúvida aí? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, né? Ok. Amém. Graças a Deus. Já segurei vocês um pouquinho mais. Na aula que vem, se possível, eu vou pedir para vocês entrarem um pouquinho mais cedo para a gente tentar